Olá, hoje iremos falar um pouquinho sobre o diencéfalo. Entretanto, antes eu gostaria de fazer uma pequena revisão da embriologia das vesículas encefálicas primitivas. Era uma vez um tubo neural. Este tubo neural ele teve duas dilatações, uma chamada de arquencéfalo ou encéfalo primitivo, outra chamada de medula primitiva. A medula primitiva ela vai dar origem à medula no adulto, e o arquencéfalo ou encéfalo primitivo deu origem às vesículas encefálicas primitivas, que são prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Por sua vez, essas vesículas encefálicas primitivas sofreram algumas divisões. O prosencéfalo deu origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, que no encéfalo adulto nós vamos ter como telencéfalo os sulcos e giros, a lâmina terminal, comissura anterior, por exemplo. E o diencéfalo, a região mediana e interna do meu encéfalo. O telencéfalo mais diencéfalo corresponde ao que nós chamamos de cérebro. E todas as outras demais estruturas, o cérebro mais as outras estruturas do sistema nervoso central intracraniano, nós chamamos de encéfalo. Muitas das vezes as pessoas se confundem ao falar cérebro e encéfalo. Cérebro, eu me refiro à região telencefálica e região diencefálica. Quando eu refiro a todas as estruturas dentro da calota craniana, nós chamamos de encéfalo. Se nós observarmos aqui no desenho, nós vamos ver uma margem, uma sombra cinzinha. Qual foi o objetivo de se representar aqui? A formação dos ventrículos cerebrais, onde nós vamos ter os ventrículos laterais, forame de Monro, terceiro ventrículo na região diencefálica, saindo do terceiro ventrículo aqueduto silviano ou aqueduto cerebral, chegando ao quarto ventrículo e do quarto ventrículo dando origem ao canal central da medula. Por que é importante nós sabermos disso? Porque quando nós fazemos uma secção em um plano sagital do meu encéfalo, nós vamos conseguir observar a região mediana, que é onde se encontra o meu terceiro ventrículo. E através do estudo da parede do terceiro ventrículo, é que nós vamos conseguir identificar muitas estruturas do diencéfalo. Por exemplo, essa peça aqui, ela não está encaixando muito bem, porque não são peças correspondentes. Mas é como se este daqui é o terceiro ventrículo, aqui eu tenho o meu diencéfalo. Se eu retirar o epêndima, a parede do meu terceiro ventrículo, eu vou estar intimamente associado ao meu diencéfalo. Aqui nós temos o chamado forame de Monro e aqui o aqueduto cerebral. Existe um sulco que liga o forame de Monro ao aqueduto cerebral. Esse sulco é chamado de sulco hipotalâmico. O que eu tenho abaixo do sulco hipotalâmico é o hipotálamo. O que eu tenho acima do sulco hipotalâmico é o tálamo. No tálamo, nós temos aqui, chamando a nossa atenção, essa estrutura aqui parecendo um botãozinho. Isto daqui é a aderência intertalâmica seccionada, porque é o que vai fazer a conexão entre os dois tálamos, uma vez que o tálamo tem o formato ovoide e está presente nos dois hemisférios cerebrais. Aqui nós temos um protótipo de um tálamo. Nós não vamos entrar nos detalhes mínimos das suas subdivisões, mas nós podemos observar aqui a aderência intertalâmica. Nós podemos identificar principalmente o ponto mais anterior do tálamo, onde eu chamo de tubérculo anterior do tálamo, e também a parte posterior, que é maior, que é a anterior, chamado de pulvinar. No estudo do hipotálamo, eu gosto de começar com duas estruturas que não fazem parte do diencéfalo, que é comissura anterior e lâmina terminalis ou lâmina terminal, que pertencem ao telencéfalo.
A primeira estrutura que nós vamos ver do hipotálamo é essa daqui, que é o meu quiasma óptico. O quiasma óptico, ele recebe fibras do nervo óptico, vai para o trato, vão cruzar o plano mediano e vai para o trato óptico. Na peça aqui, nós vamos conseguir observar isso melhor. Nós temos o quiasma óptico, recebendo aí fibras dos nervos ópticos, enviando para o trato óptico, chegando ao meu corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral. Então, o corpo geniculado lateral, ele é associado à via óptica, enquanto os corpos geniculados mediais, que são essas estruturas aqui, estão relacionadas à via auditiva. Existem autores que chamam, em associação, os corpos geniculados medial e lateral de metatálamo, mas isso é uma classificação mais teórica e de não tão grande interesse para nós. Aqui. Depois do quiasma óptico, nós vamos ter o chamado infundíbulo. O infundíbulo, ele se prende ao chamado tuber cinério. E o infundíbulo, ele vai dar suporte, ele vai segurar, sustentar a minha hipófise ou pituitária. Aqui nós conseguimos ver o infundíbulo, que seria esse metalzinho aqui, segurando a minha hipófise. O infundíbulo, ele tem duas regiões. A região mais superior, que eu chamo de eminência mediana do tuber cinério, e a parte inferior, chamada de processo infundibular. Em seguida, ao tuber cinério, nós vamos ter essa bolinha aqui, né, tanto de um lado quanto do outro, chamado de corpos mamilares, que são substâncias cinzentas também, assim como o tálamo. Os corpos mamilares, quando nós observamos o tronco encefálico em sua face anterior, nós vamos ver que ela está anteriormente à fossa interpeduncular. Está lá dentro. Os corpos mamilares. Com referência, então nós vimos o hipotálamo, abaixo do suco hipotalâmico, e o tálamo. Na face posterior, parte posterior e superior do terceiro ventrículo, nós vamos ter o chamado epitálamo, onde a principal estrutura que nós encontramos é essa daqui, que é a glândula pineal, que nós conseguimos ver na face posterior do tronco encefálico. Glândula pineal. Acima da glândula pineal aqui, mais ou menos nessa região, não dá para a gente ver com grande nitidez, nós temos os chamados trígonos das abênulas. Entre os dois trígonos das abênulas vão ter fibras comissurais que vão atravessar, né, o plano mediano do encéfalo e vão constituir a comissura das abênulas. No teto do terceiro ventrículo, entre o epitálamo e o tálamo, nós vamos ter as estrias medulares do tálamo. Nas estrias medulares do tálamo, nós vamos ter a tela corioide, que a partir da tela corioide vão se evaginar para dentro do terceiro ventrículo os chamados plexos corioides, que é onde vai ter a formação do líquor na cavidade do terceiro ventrículo. Nós temos aqui, né, a título de nome, o septo pelúcido, esse branquinho aqui chamado de fórnix, e esse daqui já é conhecido, né, que é o corpo caloso. Existe o subtálamo, que fica mais ou menos nesta região aqui, né, entre o mesencéfalo e fazendo parte, né, do diencéfalo. Nós vamos ter o subtálamo,
porque está um pouquinho mais profundo nesta região aqui. Essa bolinha aqui, nós chamamos ela de comissura posterior. Tem comissura anterior, comissura posterior. E aqui o teto mesencefálico.